Então, o que é a economia? Economia vem do termo grego oikonomos, que significa aquele que administra o lar. Estranho, né? Mas se a gente parar para pensar, no lar você tem várias tarefas. Então, você tem aquele que cozinha, aquele que limpa o chão, aquele que lava o carro, aquele que tira o lixo, aquele que lava os pratos. Então, você precisa organizar qual que é a tarefa de cada um dentro do lar. E dentro de uma economia é a mesma coisa. Então você precisa organizar quem que vai vender roupas, quem que vai produzir alimentos, quem que vai programar computadores. Só que isso numa escala muito mais complexa. E você precisa também decidir quem que vai ter um prédio, quem que vai ter um trator, quem que vai ser dono de um campo que vai ser utilizado para a agricultura, por exemplo. Ou seja, é preciso fazer a gestão de recursos, tanto humanos quanto materiais. E aí que vem a ideia de escassez, porque esses recursos são escassos. Então, não é possível que nós temos todos os serviços e bens os quais nós desejamos. E a economia é justamente o estudo de como a sociedade administra esses recursos escassos, quanto nós poupamos, quanto nós investimos, quanto nós consumimos, quanto nós trabalhamos. Na maioria das economias você não tem um planejador central, então você tem milhões de pessoas, de famílias e de empresas decidindo como esses recursos vão ser alocados. Logo, é importante que a economia estude a interação entre as pessoas. Quando a empresa vende de um bem, a que preço ele vende o bem? Qual que é a relação entre a oferta e demanda por aquele bem? Qual que é a taxa de desemprego numa sociedade? Qual que é o aumento ou a queda do PIB? Qual que é a inflação dessa sociedade? De forma a entender de maneira profunda as relações de troca na sociedade e a maneira como esses recursos escassos serão alocados.